Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui que vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra poderosa em forma de áudio devocional para aqueles que ouvirem ou assistirem pelo YouTube. Peço que se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, me ajude a fazer a obra missionária e ative a opção de todas no sininho. A palavra que o Senhor nos deu hoje encontra-se no livro de Romanos, capítulo 9 e versículo 11, que tem por tema a liberdade absoluta da graça de Deus. Diz assim o versículo 11: Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, esta palavra a qual nós lemos, que antes mesmo que Jacó e Esaú tivessem nascido, Deus, na sua soberania, no seu poder infinito, na sua onisciência e onipotência, Deus já sabia quem ia ser bom e quem ia ser mal, quem ia obedecer a ele e quem ia desobedecer. Antes mesmo que eles nascessem, antes mesmo que eles fizessem qualquer mal ou que pecasse, Deus já havia escolhido a Jacó desde o ventre da sua mãe. Antes que eles nascessem, nenhum dos dois tinha pecado, mas Deus escolheu aquele que ele sabia que caminharia com ele, porque Deus conhece o meu e o teu futuro. Deus conhece o futuro de todos. Deus sabe quem vai se arrepender, quem vai se converter, quem vai aceitar Jesus ainda, quem não vai, quem vai manter o coração duro, quem não vai aceitar Jesus. É por isso que muitos descem à sepultura sem ainda ter aceitado Jesus, porque Deus sabia que ele nunca ia aceitar Jesus, ou que ela nunca ia aceitar Jesus. Deus conhece o coração do homem e da mulher, conhece a mente, conhece o futuro, conhece o passado, conhece o futuro, conhece o presente. Deus conhece todas as coisas. Deus não tem somente o poder, Deus tem todo o poder que existe é dele. Glória a Deus. E ainda o poder que não existe, ele cria para ele, porque ele é o Todo-Poderoso, tudo ele pode. E tudo está debaixo da autoridade de Deus. Glória a Deus. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, Jacó e Esaú não tinham praticado nem bem nem mal ainda, eram bebezinhos. Antes de nascer, estavam sendo gerados no ventre e Deus já havia falado: eu escolhi o menor, eu escolhi Jacó. Aleluia, contrariando a lei do homem. Porque o primogênito foi Esaú. Na lei do homem, o primogênito era o mais importante, tanto que por isso que Isaac amava Esaú. Mas na lei de Deus ele faz o contrário. Sempre Deus, na maioria das vezes, Deus vai fazer contrário à nossa vontade. Guarde isso. Guarde esse segredo espiritual, esse mistério espiritual. Sempre que você quiser fazer algo, geralmente a vontade de Deus vai ser contrária à tua. Porque ele disse para Samuel, para o profeta Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, a aparência, mas eu vejo o interior. O homem, quanto mais ele
cresce aqui na terra, ele se acha maior. E para Deus, quanto mais o homem se exalta, mais ele é menor, mais Deus humilha ele. Mas quanto mais o homem é humilhado, ele se rebaixa, se humilha aqui nessa terra, e é que Deus exalta. A lei de Deus é sempre contrária à lei do homem, que é pecaminosa, a lei do homem. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então Esaú e Jacó não tinha obra nenhuma, não tinha feito nem bem nem mal ainda, mas mesmo assim Deus já havia escolhido Jacó, porque Deus sabe do futuro, sabe de todas as coisas. Deus sabe. Nada fica escondido nem oculto perante Deus, nem o futuro, nem o passado, nem o presente. E tudo aquilo que o ser humano faz, pensa ou imagina, Deus sabe de tudo. Ele sonda a mente e o coração e tudo. Ele sabe de todas as coisas. Ninguém consegue esconder nada dele. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Ou seja, Esaú servirá a Jacó. Jacó, mesmo tendo seu nome que significa trapaceiro, mas tudo foi na direção de Deus. Rebeca sabia, Deus falou: o menor vai servir, o maior vai servir ao menor. Então por isso que ela não deixou Esaú receber a bênção do pai, porque a bênção era para Jacó. Aleluia. Deus já havia determinado isso desde antes deles nascerem. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que pecado Esaú tinha cometido para Deus aborrecer ele, né? Deus não gostar dele? Nenhum. E que beneficência Jacó tinha feito para Deus amar ele? Nenhuma. Mas Deus sabia que no futuro um ia obedecer a ele e o outro não ia obedecer. Por isso que Deus escolheu a Jacó, amou Jacó e aborreceu Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. É uma pergunta. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque Deus escolheu Jacó? Alguém pode dizer: Deus foi injusto? Não. Deus sabia quem ia caminhar com ele, quem ia obedecer ele, que era Jacó. E Esaú não ia obedecer, como não obedeceu. Deus, ele sabe do futuro, ele sabe do amanhã, sabe o que vai acontecer daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos. Deus sabe de tudo, ele sabe. Como eu já falei, ninguém esconde nada de Deus. Se descer para debaixo da terra, ele acha. Se for para o fundo do mar, ele acha. Se for para dentro do fogo, da água, não importa para onde for, para dentro de uma caverna, ele acha. E ele vê tudo que a pessoa está fazendo lá. Aleluia. E ele conhece o coração do homem, aquele que vai obedecer ele e o que não vai obedecer. Então não há injustiça em Deus, só há perfeição, justiça e retidão e santidade no nosso Deus Todo-Poderoso, e poder e glória eternamente. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. O Senhor está dizendo: eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Daquele que eu ver que vai me obedecer, esse eu vou me compadecer dele. Daquele que vai me obedecer na minha palavra, vai viver comigo e vai sacrificar a sua vida para me servir, desse eu terei misericórdia. Mas não daqueles que não querem saber de mim e que não obedecem a minha palavra, que vivem nas suas vontades, nas suas carnalidades e nos seus pecados. Desses eu não me compadeço, a não ser que se arrependam e voltem-se para mim. Assim diz o Senhor. Glória a Deus. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Se eu se compadece de quem quer e ele endurece também o coração de quem ele quiser endurecer, ele endurece o coração também. Aleluia. Vou ler o versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra.
Aleluia. Então o Senhor está dizendo: eu levantei Faraó para espalhar o meu nome na terra, porque a fama ficou grande depois que Deus matou Faraó e seus exércitos ali no Mar Vermelho. A fama foi grande, correu por toda a terra, e os povos e as nações temiam o povo de Israel por causa daquele feito que Deus fez com Faraó. Então Deus endureceu o coração de Faraó para depois glorificar o nome dele através da vida de Faraó. 16 diz assim: pois isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então a misericórdia do Senhor não é pelo aquele que corre, ou pelo aquele que quer, mas sim depende do Senhor escolher e dar força aos seus servos para vencer e ter misericórdia, ajudando o seu servo a vencer. Porque de si mesmo ninguém consegue vencer, e de si mesma ninguém consegue obedecer a Deus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor e vós sois os ramos. E o ramo de si não pode nada, assim como vós. Sem mim nada vocês podem fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Ele a gente não consegue nem obedecer a palavra do Senhor. Sem Ele a gente não consegue orar. Sem Ele a gente não consegue nem acordar vivo no outro dia, nem respirar, nem andar, nem nada. Sem Jesus não conseguimos fazer nada. Por isso que ele diz que não depende daquele que quer ou daquele que corre, mas sim de Deus que se compadece. Então tudo em nossa vida é a misericórdia de Deus. Se não for por Ele, a gente não consegue nem levantar da cama vivo. Se não for por Ele, se não fosse por Ele, a gente nem vivo estava mais. Eu nem estava aqui falando mais dele se não fosse pela sua misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Logo, pois, ele se compadece de quem quer, ele endurece o coração de quem quer. Ele endureceu o coração de Faraó com um propósito. Ele disse: Moisés, vai até Faraó, diga para ele liberar o povo para ir me adorar no deserto, para oferecerem holocaustos para mim. Mas eu te digo uma coisa, Moisés: endurecerei o coração de Faraó e ele não deixará vocês ir. Mas isso tudo tinha um propósito, que era glorificar o nome de Deus através de Faraó, abrindo o Mar Vermelho, esmagando Faraó e seus exércitos dentro do mar, e ainda lançando 10 pragas anteriormente. Antes disso ele lançou 10 pragas no Egito. As 10 pragas também ficaram famosas em toda a terra. E a morte do exército de Faraó, juntamente com Faraó, que eu creio que ele também morreu junto com o exército, isso também fez as nações tremerem de medo de Israel, e do Deus de Israel principalmente. Glória a Deus. Dir-me-ás, aleluia, então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Então não adianta o homem se queixar, reclamar, murmurar para com Deus, que Deus ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia, e ele castigará quem ele quiser castigar, ele endurecerá o coração de quem ele quiser endurecer. Mas tudo isso ele faz sabendo já do futuro, sabendo quem vai obedecer a ele, e desse ele tem misericórdia, sabendo quem vai se revoltar contra ele, e desse ele não terá misericórdia, mas sim castigará. E ele também endurece o coração de algumas pessoas para, através do coração duro da pessoa, ele glorificar o nome dele, assim como ele glorificou o nome dele, aleluia, através da vida de Faraó. Assim como o Senhor também, eu creio que ele endureceu o coração de Saul para perseguir Davi e glorificou o nome dele através da vida de Davi. Creio também que ele endureceu ou permitiu o coração de Amã ficar duro para glorificar o nome dele através da vida de Mardoqueu. Ele também endureceu o coração dos irmãos de José para glorificar o nome dele através da vida de José. Então Deus sabe o que faz. Tudo é perfeito. A sua vontade é boa, perfeita e maravilhosa. Então guarde essa palavra, que Deus te abençoe. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças.